Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor assim fluam com abundância sobre a sua vida, o seu lar, a sua família. Feliz segunda-feira para você. Feliz dia. E que você tenha todo o favor de Deus. Que você viva boas novas, receba boas novas. Que você desfrute de boas novas. Em nome de Jesus Cristo, Deus ama você. Você já disse isso hoje. Precisa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho, é filha, amado, amada. E eu creio que você quer agradar a Deus. Então, é dessa maneira que você precisa se portar, sabe? Precisa realmente se posicionar como filho, como filha. Precisa acreditar nisso, que você é um filho amado, uma filha amada. E dizer, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Porque quanto mais você fizer essa declaração, quanto mais a gente fala, eu quero agradar a Deus, mais isso entra. E é com isso que você tem que ficar. Não deixa o diabo ficar aí te cutucando, põe ele para correr. Chega de culpa, condenação, medo. Você tem um Deus que cuida de você. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Não tema nada. Pega o Salmo 91, deixa aberto e declara o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, eu habito no esconderijo do Altíssimo. E eu vou descansar à sombra do Altíssimo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Então, assim, tem pestes, tem pragas, tem situações que assustam, mas você tem que declarar: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma vai chegar à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida. Você está vendo aí, ó, essa pandemia do coronavírus. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Nenhum mal vai vir contra nós, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda. Eu me recuso a viver com medo. Eu me recuso. Entendeu? Eu me recuso a viver com medo. Eu não vou viver assim. Então, assim, unja sua casa, sua família, se unja, clama o sangue de Jesus. Abra no Salmo 91, declara quando você acordar, leia em voz alta. Faça isso antes de você deitar. Possua na sua vida
E assim, viva em paz. Porque a gente começa a ver os crentes com medo. Que o mundo esteja com medo, a gente entende, né? Mas o crente tem esperança. O crente tem a palavra de Deus. O crente está escondido em Deus. Está debaixo das suas asas. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Então, nós não vamos temer os males desta vida, as coisas que estão acontecendo neste mundo. Porque nós temos Deus. E nós temos esperança. E nós confiamos naquele que fez o céu e a terra. Então, ao invés de você ficar aí assistindo noticiários, lendo coisas, sabe, e vendo tudo sobre o assunto, vai pegar a sua Bíblia. Vá pegar a sua Bíblia. Vá ler a palavra. Vá possuir na sua vida. Pega o Salmo 91, deixa aberto e declara. É assim que você tem que viver. Entendeu? É confiando na palavra. Eu e você. Nós precisamos confiar na palavra. Porque nós temos o Senhor que cuida de nós. E ainda que o nosso tempo terminasse aqui, nós temos uma esperança muito maior. Nós cremos na eternidade com Cristo. Então, nós não tememos a vida e nós não tememos a morte. Nós não tememos o hoje e não tememos o amanhã. Nós tememos a Deus, porque quem teme a Deus não teme mais nada. Quem vive temendo um monte de coisas é porque não está temendo a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, não tememos mais nada. Nós confiamos. Então, levante-se e com confiança, em nome de Jesus, e descansa em Deus. E vá viver a sua vida em paz, seguro, segura, porque você não está nas mãos de ninguém. Você está nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus não vive preocupado, não vive ansioso, não vive desesperado. Não. Porque sabe que tem um Deus grande, que cuida, que vela, que protege, que livra, que está o tempo todo do nosso lado, que disse: eu não te deixarei, eu não vou te desamparar, eu vou estar com você até o fim. Entendeu? Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Tudo tem que começar com ele, terminar com ele. Então, confia em Deus. Descansa nele. E aconteça o que for, para de olhar para fora e vai olhar para Deus. Para de dar ouvidos a um monte de vozes e dê ouvidos à voz de Deus. Dê atenção à voz de Deus. Para de dar tanto crédito a tantas coisas
e dê crédito a Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus. Descansa nele. Se joga. Entendeu? Corra para ele. É isso que você tem que fazer. Focalizar o alvo certo, que é o Senhor, e confiar. Em nome de Jesus, confia. Olha o que diz aqui em Josué 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Maravilhoso. Bom, essa é uma história interessante. Israel atravessou o Jordão e venceu aquele desafio enorme que era Jericó, de forma assim sobrenatural. A glória de Deus se manifestou ali de uma maneira fora do comum. E eles viveram um milagre incrível. Agora, Jericó era a primeira conquista, eram as primícias da terra. E o Senhor não deixou pegar nada de lá. E é muito interessante isso, porque antes ele já tinha permitido, você vê que aqui ele permitiu, mas aquela era a primeira conquista. E a Bíblia diz que se as primícias são santas, a massa também o é. Quando você dá prioridade a Deus, você tira e dá primeiro para Deus, você santifica todo o resto. E Acã desobedeceu. Um soldado foi lá, o rapaz sabia, foi avisado, mas foi lá e se apossou do que ele não devia. E Israel viveu uma situação assim terrível de vergonha. Porque eu sempre falo que tem inimigos e inimigos, né? E Jericó era um inimigo terrível. Grandioso, robusto, considerado invencível. Agora, Ai não. Era como uma vilinha, né? Que posso dizer que talvez qualquer pessoa... tanto que eles disseram, olha, não precisa de muitos. Uns 3.000 homens resolve a questão. Então, pelo jeito, qualquer um podia vencer Ai. E eles foram. E eles passaram uma vergonha danada. Tudo que não tinha acontecido, aconteceu. Porque eles estavam numa sequência de vitórias. E ali eles passaram muita vergonha. Perderam 36 deles. E eles tiveram que sair fugidos. Foi um horror. E aí o Josué ficou arrasado e caiu prostrado e começou já, né? Por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão? Porque era para passar vergonha. Então, por que o Senhor não nos deixou do lado de lá? E aquela coisa que eu vejo, né, acontecer. A pessoa, ela não para buscar saber o que é que está acontecendo. Mas ela começa a questionar os passos de fé. Então, por que o Senhor deixou eu dar esse passo? Por que o Senhor permitiu eu fazer isso? Porque agora, olha a vergonha.
Mas o problema não era atravessar o Jordão, não era dar o passo de fé, não era isso. O problema era a desobediência. A fé mudou. A fé mudou, uai. Quando eles atravessaram o Jordão, quando eles enfrentaram Jericó, era uma fé. Estava todo mundo focado no mesmo espírito. Agora tinha pecado, tinha anátema, tinha maldição. Foram se apossar do que o Senhor não tinha permitido. O Senhor disse, não toquem em nada. E Acã foi lá. E não só se apossou do que ele não podia, levou para a tenda dele, para o acampamento, e o Senhor falou, por que você está aí prostrado, Josué? Israel pecou. O problema é esse, meu filho. O problema não é atravessar o Jordão, não é dar passos de fé. Ai, Senhor, por que o Senhor deixou abrir a empresa? Por que o Senhor deixou dar esse passo para comprar minha casa, para trocar meu carro? E agora? Ai, Senhor, por que o Senhor deixou então eu casar? Por que o Senhor deixou, Senhor, isso e aquilo? Por que, Senhor? E aí o Senhor falou, Israel pecou. E vocês não vão conseguir mesmo permanecer diante dos inimigos de vocês, porque eu não vou ser mais com vocês. Simples assim. Enquanto vocês não tirarem a maldição que está aí, eu não vou poder ser com vocês. E essa palavra sempre mexe muito comigo, porque ali ficou evidente que todo o poder que aquela nação tinha vinha de Deus. E sabe o que acontece quando uma pessoa está numa sequência de vitórias? Se ela não tomar cuidado, ela começa a achar que ela é alguma coisa. Que é ela que é muito boa. Que ela é muito capaz. Que ela e eu. Sabe? Israel vinha assim, imbatível. Aí o tolo do Acã foi lá e desobedeceu. Ali, todo mundo viu. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Se Deus não for com a gente perde até pai. Até pai. Qualquer um vence Ai. Qualquer um. Mas nós perdemos. Então, todas as vitórias que nós tivemos, nós só tivemos porque Deus foi com a gente. Nós conquistamos Jericó porque Deus foi com a gente. Se a unção de conquista for tirada, a gente perde até para Ai. Até para Ai. Olha a vergonha que a gente está passando. E ali o Senhor falou. Levanta. O que você está aí fazendo? Prostrado. Israel pecou. Então o Senhor estava dizendo para ele, espera aí, meu filho, o problema não é atravessar o Jordão. O problema não está em dar passos de fé. A questão é que aqui tem desobediência. A fé de vocês mudou. A fé mudou. Vocês não estão da mesma maneira em que vocês estavam. Vocês me desobedeceram. Esse é o problema de vocês. Porque eu já tive que falar isso para pessoas. Então por que Deus deixou? Não, peraí. Você creu por algo, Deus te honrou. Agora, você quer que Deus continue te honrando quando você não está mais no mesmo lugar, na mesma posição. Você não está mais na mesma fé. Você mudou. Por que você não, ao invés de questionar, você não vai buscar o que é que aconteceu e volta onde você caiu?
volta onde você se perdeu. Volta lá para aquela fé, aquele espírito. Por que você não volta? Como é que você estava quando você atravessou o Jordão e enfrentou Jericó? E agora, como é que você está? Como é que você está agora? Tinha mudado. Tinha mudado. Tinha desobediência. Antes havia obediência, sabe? Aquela fé em querer saber o que Deus queria e tal. Agora, tinha desobediência. Acã tinha ignorado o que Deus havia falado, passado por cima. E trouxe problemas para todo mundo. Mas ali ficou claro que é o que mais mexe comigo. Israel era aquela potência porque Deus era com eles. Quando a unção de conquista foi retirada, perderam até pai. Até pai. Então você vê que a diferença é Deus. Quem faz a diferença é Deus. E quando eu creio, me coloco na posição e dou condições para Deus me honrar, Deus vai me honrar. Mas se eu saio dessa posição e Ele não pode me honrar, a coisa começa a afundar. E aí, eles ficaram realmente arrasados, né? Desanimados, porque foi uma derrota, assim, vergonhosa, foi uma coisa devastadora. Mas aí eles foram lá e Josué limpou tudo e pôs a casa em ordem. E aí o Senhor falou, agora pode ir. Agora vocês podem ir. E agora pode pegar o despojo da guerra também. E foi maravilhoso. Foram e tiveram uma vitória maravilhosa. Então, era para eles terem perdido? Não. Não. O que causou isso? A desobediência. É simples assim. É simples assim. Eles só perderam porque eles não estavam na mesma posição de antes, na mesma fé, no mesmo comprometimento, na mesma posição. Quando eles voltaram para a posição certa, tiveram vitória no mesmo lugar que tiveram uma derrota terrível. Que sofreram uma derrota absurda. Mas também viveram uma vitória maravilhosa e continuaram vivendo. Então, assim, pega essa palavra. Aqui tem uma mensagem maravilhosa. Israel não era mais forte, eles não eram em maior número, mas eles eram imbatíveis. Exatamente porque a unção do Senhor estava sobre eles. Então, o que faz a diferença é o poder de Deus na nossa vida. Por isso, nós temos que permanecer no lugar certo, na posição, dependendo de Deus, num alto nível de comprometimento, naquela fé que agrada o Senhor. Porque se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca na terra. Foi o que Josué e Caleb disseram. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, eu preciso crer. Eu preciso crer em cada palavra e me colocar lá. É para mim? A palavra diz que é? Então, amém. Diz que não é? Então, não é. Então, eu tenho que crer nisso. E tem que ficar onde Deus me mandou ficar. Trilhar o caminho que Ele me mandou trilhar. Fazer o que Ele me mandou fazer. Eu tenho que crer e me submeter. E dessa maneira, a bênção do Senhor vai estar sobre mim. E assim, é de vitória em vitória, de glória em glória. E Deus tem prometido uma nova glória, sabe? É uma coisa nova.
E onde não há glória, vai ter glória. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas levante-se. Se alguma coisa não está caminhando, creia, continue, faça o que você sabe que Deus espera de você, dê condições a Ele e você não precisa temer nada. E se você sofreu alguma derrota numa área, vai lá, acerta o que precisa acertar e vai corajosamente, porque Deus tem vitória com você. Ele tem vitória nesta área, pode acreditar. Ele tem isso com você. Agora, dê condições a Deus. Se alguma coisa não está caminhando bem, procura aí. É dentro de você, não é fora, não. Procura na sua fé. Vá saber o que é que o Senhor quer de você. Talvez você saiu da posição igual a Israel. Talvez você não está no mesmo espírito, na mesma fé de antes. Então, assim, volta, se coloca e segue. Foi isso que Deus falou. E onde eles sofreram uma derrota terrível, eles tiveram uma vitória também grandiosa. E aí tiveram a liberação de Deus para poder pegar o despojo daquele lugar. E você vê, eles viveram ainda mais. Então Deus tem muito mais com você. Basta você estar realmente inteiro nele. Confia. É para dar passos de fé. É para continuar dando passos de fé. Então não vá questionar seus passos de fé. Mas o tipo de fé que você está manifestando agora. Vamos lá. Não tema não. Vai enfrentar o que você tem que enfrentar e volta lá. Porque Deus tem a vitória com você. Ele tem uma glória. E Ele tem derramado uma nova glória, sabe? Um poder, uma coisa estrondosa. E essa é a promessa. Onde não há glória, vai ter glória. E você tem que ficar com essa palavra. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida. Peço que o Senhor vá ao encontro dela e a fortaleça, que ela receba ânimo, renovação, vida, glória, uma unção que venha levantá-la com grande poder. E que ela se levante, vá em frente e mesmo situações que não estavam caminhando bem, que ela se posicione, ó Senhor, e com certeza ela vai ver um fluir glorioso, porque o Senhor tem milagres, o Senhor tem glória, e ela precisa crer nisso e ficar com isso. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, eu consagro e peço assim definições poderosas, milagres, o sobrenatural na vida de cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, levanta mais semeadores que precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que unção, glória, poder estejam chegando. Que essa vida desfrute de uma experiência assim sobrenatural. Que ela viva o sobrenatural, que ela desfrute de algo novo. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Te amo, Senhor. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico. Esteja entre nós, conte com a gente sempre. Foi um prazer servir. Tenha um dia incrível, maravilhoso. Que você viva milagres. E se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.